Então agora o que ele faz? Agora ele quer mudar as doutrinas sobre Jesus. Agora ele quer mexer com você e comigo. Agora aí está o ponto. Já que ele não conseguiu mexer com Jesus, não conseguiu atrapalhar Jesus, ele agora quer mexer na doutrina de Jesus e também na vida daqueles que querem seguir Jesus. Veja, há um só mediador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A igreja romana foi usada pelo inimigo para fazer, sabe o quê? Para colocar outros mediadores no lugar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador. Mas a igreja romana colocou a intercessão dos santos. E tem um santo que intercede pelos problemas das pessoas. Você já percebeu isso? Por exemplo, existe o santo das causas impossíveis. Existe o santo dos endividados. Existe o santo casamenteiro. Esse você conhece, é ou não é? Existem santos para resolverem os problemas das pessoas. E as pessoas são devotas desses santos e dessa forma estão colocando um santo ou um homem no lugar de Jesus. E com isso a verdade sobre Jesus é pisada, é lançada por terra, com esta tal de intercessão dos santos. Eu quero dizer a você que nenhum personagem bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria, nem o João, nem o Pedro, nenhum pode interceder por nós. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus pode interceder por cada um de nós. Satanás quer mexer na doutrina de Cristo. E, na verdade, Satanás quer esconder as seguintes verdades. Ele quer esconder de que Jesus é o único mediador. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer esconder que Jesus intercede por você todos os dias. Ele quer esconder que só Deus, através de Cristo, pode perdoar os seus pecados. Ele quer esconder que temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele quer esconder as verdades bíblicas e uma delas é que Jesus está voltando. E desta forma, o inimigo vem jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia, daqueles que seguem doutrinas de homens e daqueles que não buscam a verdade. Assim, a doutrina sobre Cristo, infelizmente, tem sido pisada. E a última, Satanás está espalhando por aí uma ideia de que Jesus não é Deus e de que Jesus teve uma natureza caída e pecaminosa. As mensagens torcidas têm criado forças por aí. Mas tome cuidado, porque as doutrinas de homens estão sendo colocadas por Satanás para pisar nessa verdade. Mas a verdade é que Jesus venceu todos os conflitos entre o bem e o mal. E quando morreu na cruz, nos garantiu a vitória. E quero dizer mais a você. Se você estudar a Bíblia como deve estudar, e seguir a verdade de Jesus como deve seguir, ter Jesus no coração, se você abrir o coração para Jesus, se você seguir os passos do Senhor Jesus, se você fizer hoje uma entrega total da sua vida a Jesus, eu tenho certeza absoluta que a verdade de Deus será restaurada na sua vida. E mais, eu tenho certeza absoluta que Deus fará o maior milagre no seu coração. Lembre-se, em Jesus somos vencedores. E o sangue de Jesus tem poder para expulsar Satanás da vida de quem quer que seja. E se o diabo está perturbando a sua família, se o diabo está perturbando a sua casa, se há uma obra maligna na sua vida, se você está preso em algum vício, se você está preso em alguma artimanha do inimigo, nesse momento, Deus vai te libertar das garras de Satanás. Creia, há poder no sangue de Jesus. E se você crê assim, então abra o coração para que a verdade seja restaurada na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque Jesus venceu e nós também somos vencedores em Jesus Cristo. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que está orando comigo nesse instante e que o teu poder se manifeste na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus. Amém.
viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai sorrir, você vai sorrir, vai vencer. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você hoje para um estudo especial. E o tema de hoje é o Espírito Santo e o conflito. O Espírito Santo é um ser extraordinário, maravilhoso. A Bíblia fala dele de ponta a ponta. Se você ler em Gênesis, diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1,
o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você ler o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 17, diz assim, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você percebe, em Gênesis e também no Apocalipse, nós encontramos o Espírito Santo em toda a Bíblia. Foi ele quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Foi ele quem dirigiu toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala, a própria Bíblia fala, que ela foi inspirada. Ou seja, os homens escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente, é aquele ser que trabalha por trás. Pode perceber que ele não aparece. Inclusive, não dá para se definir uma forma para o Espírito Santo porque ele não aparece. Mas o seu trabalho, a sua função, a sua obra aparece e muito. O Espírito Santo é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Por exemplo, você está assistindo agora esse estudo bíblico. Isso é obra do Espírito Santo. Você veio aqui hoje estudar esse assunto comigo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele é onipotente. Ele é também onipresente, isto é, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, inclusive o futuro. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. Agora aqui em João capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte, ó, acompanhe. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, quando ele vier, convencerá o homem, o mundo e o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Vamos analisar essa questão do pecado. Convencerá o mundo do pecado. Me acompanhe, vamos analisar esse detalhe de que ele convenceria as pessoas do pecado. O que é pecado? De acordo com a Bíblia, o que vem a ser pecado? Vamos então analisar juntos. Pecado. De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei. A lei, os 10 mandamentos. Isto é pecado. E o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Lembre-se que ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que acontece nos nossos dias é que todo mundo busca o Espírito Santo. As pessoas, as igrejas, os jovens, os adultos, as crianças, todos buscam o Espírito Santo. E cada um busca de um jeito. Uns sobem a montanha, outros vão à igreja, outros em casa, outros saem aí às vigílias, em jejum, e todos querem receber o Espírito Santo. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: quem é o Espírito Santo? É uma energia? É uma força? É um pensamento positivo? Ou é uma pessoa? Para muitos segmentos religiosos, o Espírito Santo é uma energia. Para outros, ele é a glória de Deus. Para outros, ele é um pensamento positivo. E para outros, ele é um vento. Mas, de acordo com a Bíblia, ele é uma pessoa que anda, que fala, que ensina, que convence. Ele é um mestre, é uma pessoa. Então, como podemos receber o Espírito Santo se ele é uma pessoa? Será que ele entra dentro da gente? Como é que funciona isso? A Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado. O problema é o seguinte: a pessoa que está em pecado não pode ser cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha com todos. Acontece que o Espírito Santo faz um trabalho externo e um trabalho interno. O primeiro trabalho dele é interno, para fazer uma limpeza em nossa consciência, em nosso coração. E ele também faz uma limpeza externa, uma limpeza também na nossa vida externa. E aí é importante você entender como é feito esse trabalho, essa obra, esse milagre do Espírito Santo. Isso só pode ser feito mediante a comunhão com Deus. Quando você resolve estudar a Bíblia, quando você resolve frequentar a igreja, quando você resolve mudar de vida, quando você toma uma decisão de seguir um novo caminho, isto tudo já é obra do Espírito Santo. Ele já está preparando você. Por exemplo, só de você estar aqui agora estudando a Bíblia comigo, significa que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração.
porque ele veio para te convencer do pecado. E lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Agora tem uma coisa muito importante, me acompanhe nesse raciocínio aqui. Agora tem algo fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida como cristão. É o seguinte, o paradoxo colocado hoje por Satanás é assim, ó. As pessoas querem o Espírito Santo, mas não querem os mandamentos. As pessoas querem o poder de Deus, poder do Espírito, mas não querem a lei de Deus. É comum você ouvir falar por aí que a lei foi abolida. Você já ouviu falar, não já? É comum as pessoas falarem por aí, ó, Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. E essas mesmas pessoas que falam isso, elas querem receber o Espírito Santo. E dizem que tem o Espírito Santo. E dizem que fazem curas, milagres, prodígios. Você não acha que é um paradoxo? Claro que sim. Porque o Espírito Santo veio, dentre outras coisas, nos convencer do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, ele veio nos ensinar uma vida de obediência. Agora, se a pessoa não aceita a lei de Deus, como vai receber o poder do Espírito Santo? Se lá em Provérbios 28, versículo 9, diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como entender isso? Resumindo, podemos dizer o seguinte: Satanás quis atacar a verdade sobre o Espírito Santo. E hoje há uma polêmica no mundo sobre a natureza do Espírito Santo. Há também um outro problema aí, quando Satanás leva as pessoas a buscarem, mas não aceitarem aí os 10 mandamentos. Aí, dessa forma, Satanás procura pisar na verdade sobre o Espírito Santo. Porque hoje nós podemos ver coisas ridículas. Há pessoas que acham que receber o Espírito Santo é ficar dando pulo dessa altura. Fica pulando, e aos berros, aos gritos, aos desesperos. Há pessoas que acham que isso é o Espírito Santo. Isto não é o Espírito Santo, nunca foi e nunca será. O Espírito Santo não vem assim, não trabalha assim, não é assim que ele faz. Mas as pessoas insistem nisso. E quando você tenta mostrar a vida cristã, a obediência, os princípios da palavra, muitas pessoas dizem, não, isso é coisa do passado, isso é coisa dos tempos de Moisés, entendeu? E fogem da verdade. Muito cuidado, porque aquele que foge da verdade, aquele que não aceita os 10 mandamentos, não pode receber o poder do Espírito Santo e mais, até a sua oração será abominável. Aí você pergunta, pastor Luiz, quer dizer então que quem não aceita os 10 mandamentos não deve nem orar? Não é assim também. A pessoa pode e deve orar. Mas como? Ela deve orar e pedir, querido Deus, tem misericórdia de mim, transforma o meu coração e ajuda-me a entender e aceitar a tua palavra. Aí Deus ouve. Agora, se a pessoa conscientemente rejeita os 10 mandamentos e ainda vai orar para Deus curar o outro, aí sim, aí a sua oração será abominável. Se ela tem consciência do que é certo e não aceita e vive no erro, então Deus não pode atender positivamente a esta oração. Assim, o diabo faz uma confusão com essa terceira coluna da verdade, que é o Espírito Santo, e joga a verdade por terra. E o pior, meu amigo, o pior. A Bíblia Sagrada apresenta um princípio. E Satanás coloca um outro ponto paralelo para confundir o princípio da palavra de Deus. Na Bíblia, nós encontramos Deus dando aos seus discípulos o dom de línguas. Os discípulos falaram em línguas de nações estrangeiras, lá no dia de Pentecostes. Mas hoje, percebemos uma contrafação quando muitas pessoas falam numa língua que não é língua de nações. São línguas estranhas, muito estranhas. Tão estranhas que quem fala não sabe o que está falando. E essas mesmas línguas são faladas também no Espiritismo. É preciso tomar muito cuidado. De onde vêm essas línguas? Aquilo que a pessoa fala que nem sabe o que está falando. Isto é algo delicado. É algo muito sério. E você precisa se aprofundar nesse assunto. Até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É o que diz Mateus capítulo 12. E se você quer receber o Espírito Santo e quer andar no caminho certo, então precisa prestar atenção
em algumas coisas, para que a verdade sobre o Espírito Santo não caia por terra na sua vida. Me acompanhe nesse raciocínio que vamos apresentar agora, para que você receba o Espírito Santo e para que você seja feliz com a verdade restaurada no seu coração. Aqui no computador eu tenho algumas informações. A igreja verdadeira precisa levar os membros a estudarem a Bíblia e precisa proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. Satanás inventou igrejas, aquelas meretrizes, aquelas filhas da mãe lá de Apocalipse 17, igrejas que fazem totalmente o contrário. E hoje em dia, as igrejas modernas, elas estão fazendo cultos que são verdadeiros shows, danças, festas carnais, ritmos mundanos, quermesses, um verdadeiro comércio. As pessoas se reúnem e sabe o que eles dizem? Dizem assim, ó, antes nós dançávamos para o mundo, agora vamos dançar para Jesus. Olha que coisa. E você encontra hoje nas igrejas modernas, sabe o quê? Os hinos das igrejas estão no ritmo de rock, de pagode, jazz, música sertaneja, música lenta, você encontra reggae, você encontra forró, você encontra samba. Hoje nas igrejas modernas você encontra todos os ritmos. E as pessoas começam a dançar e dizem que isto é o poder do Espírito Santo. Aliás, as pessoas usam o seguinte termo, o mover do Espírito. Entendeu? Tem até aquela musiquinha que diz assim, ó. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Já viu essa daí? Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. A pessoa acha que quando o Espírito Santo desce, ela dança. E ela vai para lá e vai para cá, e passinho para lá e passinho para cá, e acha que isso é o Espírito Santo. Por favor, olha aqui que eu vou te dizer uma grande verdade. Espero que você esteja preparado para ouvir o que eu vou te dizer. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela não fica pulando, não fica gritando e muito menos dançando. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela é levada ao arrependimento, é levada a orar e pedir misericórdia a Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela é levada a estudar a Bíblia, é levada a orar mais, é levada a testemunhar, é levada a evangelizar e não a fazer estas coisas que andam fazendo por aí. Dessa maneira, o diabo confunde a cabeça das pessoas e as pessoas misturam o que é certo com o que é errado. Rejeitam os 10 mandamentos e ainda acham que receber o Espírito Santo é fazer essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui falando a você em nome de Jesus. E o Espírito de Deus está aqui, falando a você e a mim também. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Busque a Deus, leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua cabeça e você será uma pessoa diferente. E o Espírito Santo da verdade irá iluminar o teu coração. E você não será enganado jamais. Deseja fazer isso? Quer seguir o que é certo? Quer seguir a verdade? Se você quer, então vem comigo e vamos orar, porque Deus tem planos lindos para você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo estudo de hoje e por saber que o Espírito Santo toca o nosso coração. Que nesse instante o Espírito Santo esteja trabalhando na vida desta pessoa que está orando comigo. E que o Espírito Santo transforme esta pessoa e prepare-a para viver uma vida diante da verdade, uma vida restaurada, até aquele dia receber a coroa da vida eterna. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar.
está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Olá, tudo bem? É um prazer estar junto a você para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada e o Grande Conflito. Aqui em João 17, versículo 17, está escrito assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, quem estuda a Bíblia é iluminado. Tem uma luz especial, a luz da verdade. Acontece o seguinte: a Bíblia Sagrada é um livro que tem 66 livros, 66 pequenos livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas em um período de 1.600 anos aproximadamente. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego e já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. O autor da Bíblia é Deus e o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Assim, você tem alguma informação a mais a respeito da Bíblia Sagrada. Acontece que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e Satanás não gosta da palavra de Deus. Esse problema podemos detectar logo no começo, lá no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17, Deus disse a Adão e Eva: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. E lá em Gênesis 3, verso 4, Satanás, usando a serpente, disse: pode comer, que certamente não morrerás. Você percebeu que a palavra de Deus era: certamente morrerás. E a palavra torcida de Satanás foi: certamente não morrerás. Ou seja, Satanás acrescentou um não à palavra de Deus. E sabe o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19? Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler para você. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que se acham escritas nesse livro. Percebeu? Não se pode acrescentar
e não se pode tirar nada. E lá em Gênesis, percebemos Satanás acrescentando uma palavra à palavra de Deus. E aquele acréscimo trouxe algum problema? Claro que trouxe. Ali, baseado naquele acréscimo de Satanás, surgiu a doutrina do espiritismo, de que a pessoa não morre. E isto tem trazido dificuldades hoje para muita gente, e hoje um dos temas mais debatidos é o tema da morte. Para onde a pessoa vai depois que ela morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o mundo dos espíritos? Vai para o seio de Abraão? Vai para o cemitério? Para onde vai? Fica flutuando? Reencarna? Não reencarna? E aí? Veja, toda essa questão que eu acabei de colocar foi despertada e foi colocada aí a partir daquele momento em que Satanás, usando uma cobra, disse a Adão e Eva: certamente não morrerás. Quando as pessoas acrescentam alguma coisa ou tiram alguma coisa da palavra de Deus, consequentemente teremos problemas. Durante toda a história, Satanás sempre tentou mexer, mudar, atrapalhar a palavra de Deus. Nos nossos dias, podemos perceber a sutileza de Satanás ao tentar mexer na palavra de Deus. Vamos analisar isto com bastante carinho, com bastante atenção. Me acompanhe aqui no raciocínio desse ponto do tema. Hoje existem muitas versões da Bíblia, muitas traduções da Bíblia, não é verdade? Existem tantas versões que você pega um versículo e analisa em várias versões, e se não tomar cuidado, uma ou outra parece não traduzir corretamente aquele texto. Aquele texto do hebraico, ou do aramaico, ou da língua grega. E parece que alguns versículos ficam assim meio que no ar. Algumas pessoas tentam interpretar o versículo, e aí complica mais ainda. Por exemplo, há algumas Bíblias aí que quando você pega Apocalipse 1, versículo 10, ali diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Só fala isso, não diz mais nada. Aí algumas pessoas colocam no rodapé, lá embaixo da Bíblia, dizendo: o dia do Senhor é o domingo. E já colocam ali o seu ponto de vista. Dessa forma as pessoas começam a tentar mexer no texto sagrado. Isto não pode. Outras traduções tiram algumas palavras. Por exemplo, a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, quando cita lá João capítulo 1, versos de 1 a 3, e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois no verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele verbo é Jesus. E Jesus é apresentado em João como Deus Criador. Mas na Bíblia, a tradução Novo Mundo, está escrito assim, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Esse um entre colchetes, e esse Deus com D minúsculo. Colocando Jesus como uma criatura, e não como Criador. Além de ser pecado isto, é uma blasfêmia, e com isto há também o problema de mexer na palavra de Deus. E assim, existem outros casos que não temos agora condições e tempo para abordar todos eles. Você já pode perceber que Satanás está também lutando nesse grande conflito contra a palavra de Deus. E uma das coisas que o inimigo é especialista é tentar levar as pessoas a criarem uma falsa interpretação. Hoje, em nossos dias, existem cerca de 36 mil religiões do ramo cristão. E cada religião fala uma coisa. Cada religião tem uma doutrina, tem um pensamento. E por que existem tantas religiões e a cada dia surgem novas? Justamente porque as pessoas leem uma coisa e entendem outra. Ou porque o inimigo muitas vezes atrapalha a compreensão da pessoa da palavra de Deus. E por isso nós temos que tomar bastante cuidado e prestar muita atenção e ler a palavra de Deus sempre com muita oração. Se você pegar a Bíblia romana e a Bíblia João Ferreira de Almeida e fizer uma comparação, você irá perceber algumas coisas graves. Eu vou lhe mostrar algumas delas. Me acompanhe. Agora vou fazer uma análise rápida da Bíblia romana e também fazer uma comparação com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, atualizada ou corrigida, tanto faz. Me acompanhe aqui. Na palavra de Deus, eu já disse, ela tem 66 livros, certo? Disse também que ela tem 1189 capítulos,
31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. E vimos que a Bíblia está subdividida em 5 partes, foi o nosso primeiro estudo. Agora veja, a ira de Satanás contra a palavra de Deus levou ao seguinte problema, comparando a Bíblia romana com a Bíblia original. Na Bíblia original, nós sabemos, como eu já disse, existem 66 livros, mas a Bíblia romana tem 73 livros. Assim, podemos perceber a ira de Satanás mexendo na palavra de Deus. Como já vimos também, ele é especialista em mudar e torcer a palavra de Deus. Por exemplo, na Bíblia romana, existem 7 livros a mais. O primeiro livro é 1º Macabeus, depois 2º Macabeus, depois Tobias, em seguida Judite, depois Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros são conhecidos como livros apócrifos, ou seja, livros ocultos. A palavra apócrifo aí vem do grego, que quer dizer oculto, alguma coisa que não foi revelada por Deus. Então esses 7 livros aí aparecem a mais na Bíblia romana. E mais, no livro de Esther existe um acréscimo, e no livro de Daniel também existe um acréscimo. Assim, a Bíblia romana vai contra um princípio da própria Bíblia, que diz, nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Como você pode perceber, eles acrescentaram, enquanto em outras versões eles tiraram. Mas nós devemos manter fidelidade à palavra de Deus. E hoje, em nossos dias, muitas pessoas não aceitam certos pontos bíblicos, porque dizem, isso está no Velho Testamento. Veja, as pessoas às vezes acham que pelo fato de estar no Velho Testamento, não devem aceitar. Quantas e quantas pessoas dizem, eu não aceito isso nem aquilo, porque está no Velho Testamento. Uma vez eu conversei com um pastor evangélico, e esse pastor me disse, olha, eu não aceito os 10 mandamentos porque isso se encontra no Velho Testamento. Eu perguntei, pastor, só porque está no Velho Testamento o senhor não aceita? Ele disse, sim, se você me mostrar no Novo, eu aceito. Eu disse, eu vou lhe mostrar no Novo, mas antes quero lhe fazer uma pergunta. Na sua igreja o senhor pede dízimo? Ele falou, claro, o dízimo é sagrado. Perguntei a ele, então, onde o senhor encontra a orientação do dízimo na Bíblia? No Novo ou no Velho? E ele disse, no Velho. Então, pastor, por que o senhor aceita o dízimo que está no Velho e não aceita os 10 mandamentos que se encontram no Velho Testamento também? E ele não soube me explicar. Percebe? A Bíblia Sagrada é uma só. Ela deve ser aceita integralmente. E não se pode acrescentar e também não se pode tirar. E espero que isso esteja claro para você. O problema é que esses 7 livros a mais que eu acabei de mencionar, eles trazem mensagens estranhas, erros doutrinários, como orações pelos mortos, falsas curas, feitiçarias, salvação por esmolas e obras, alteração do destino das almas após a morte e também a falsa doutrina do purgatório. E mais, tem histórias fictícias, histórias lendárias, histórias absurdas, ensina artes mágicas e ensina feitiçaria, como é o caso de Tobias, capítulo 6, de 1 a 9. Deu para perceber? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. E agora veja o outro ponto tão grave quanto esse. Me acompanhe nesse raciocínio, nesse pensamento. Um outro ponto tão grave quanto esse. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava sendo tentado, Satanás disse a Jesus, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus respondeu da seguinte maneira, está escrito, Mateus 4, está escrito. Quando Jesus diz está escrito, Jesus está citando a Bíblia, a palavra. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? Muito bem. Aí na segunda tentação, Satanás percebeu que Jesus disse, está escrito. Então na segunda tentação, no versículo 5, diz assim, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
e eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Você notou que na segunda tentação o diabo disse, está escrito. E aí Jesus rebate essa tentação no versículo 7 dizendo, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você notou que em um texto o diabo diz, pula Jesus, porque está escrito que Deus vai te proteger. E Jesus rebate dizendo, mas também está escrito. Eu pergunto, quem estava certo, Jesus ou Satanás? Satanás ou Jesus? Quem estava com a razão? Claro que você vai dizer, Jesus está com a razão, e eu também digo isso. Mas você diz que Jesus estava com a razão só porque o outro é Satanás? Ora, Satanás usou a Bíblia, não usou? Jesus usou a Bíblia também, não usou? Claro, os dois usaram a Bíblia. E como você sabe que Jesus está certo e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? Quer ver? Para complicar um pouquinho mais. Imagina, tira Jesus, tira Satanás do contexto aqui, do cenário aqui, e coloque uma religião no lugar de Jesus e outra no lugar do diabo. Uma usa a Bíblia e diz, é assim. A outra usa a Bíblia e diz, não, não é assim, é assim. E aí eu pergunto, qual das duas está certa? Percebeu? Aí a coisa começa a se complicar. Então aqui, nesse caso da tentação de Cristo, nós percebemos de forma bem clara o que acontece no mundo religioso. Nem todo mundo que usa a Bíblia está falando a verdade. Nem todo mundo que está no púlpito pregando a Bíblia ou em algum outro lugar possui a verdade. Você vê, o diabo usou a Bíblia e eu pergunto, ele estava certo? Não, não estava. Jesus usou a Bíblia e Jesus estava certo. A pergunta é, por que Jesus estava certo e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? É simples, é que Jesus usou o texto dentro do contexto e o diabo usou o texto fora do contexto, totalmente fora. O diabo pegou um texto e forçou o texto a falar uma coisa que ele não estava falando. É justamente isso que acontece em nossos dias. É exatamente esse o problema. As pessoas hoje, muitas delas, usam o texto fora do contexto. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio e o pregador dizia assim, ó, o Salmo 23 fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que esse pregador fez? Mandou fabricar uma mesa e colocou uma toalha branca sobre a mesa e deu envelopes para as pessoas e disse para as pessoas, coloquem os seus pedidos sobre a mesa, porque Deus diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E diz ele, sexta-feira tal, nós iremos aqui fazer oração forte na presença do inimigo e Deus nos dará a vitória, porque está na Bíblia. Você percebeu? Ele pegou um texto da Bíblia, torceu o texto e fez o texto falar uma coisa que não está falando para tentar convencer as pessoas a darem dinheiro e a fazer a campanha que ele queria fazer. Isto aí é usar o texto fora do contexto. Porque quando o salmista, no capítulo 23, fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele não manda você fabricar uma mesa. Mas ele se refere ao que acontecerá no momento da perseguição. Esse Salmo 23 vai se cumprir na época da perseguição. E as pessoas torcem o texto, como esse exemplo que acabei de dar. Meu amigo, a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Quem estuda a Bíblia jamais será enganado, jamais será confundido. Agora, aproxime-se aqui de mim. Chegue bem pertinho aqui de mim, que eu vou te dizer algumas palavras importantes dentro desse assunto, dentro desse contexto. Pode chegar um pouquinho mais perto. É o seguinte, se você examinar a Bíblia, se você se apegar cada vez mais à palavra de Deus, saiba de uma coisa, a luz da verdade brilhará no seu coração e as trevas serão banidas. E vai se cumprir na tua vida o que está na palavra de Deus. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não deixe que o engano tome conta de você, mas permita que a verdade ilumine a sua vida. Se você assim deseja, então feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, nosso muito obrigado por esta mensagem da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos e que a Tua Palavra seja estudada cada dia e que a verdade que encontramos nela possa ser colocada em prática por cada um de nós.
Abençoe esta pessoa que estuda a Bíblia conosco hoje. Nas tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou. Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez e hoje vamos fazer um estudo especial. O tema de hoje é a lei e o grande conflito. Para entendermos bem este tema, eu convido a pegar a Bíblia, uma caneta e um papel para você acompanhar todos os detalhes. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 151. Aqui está escrito assim, ó: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aqui afirma que todos os mandamentos de Deus são verdade. Quantos são os mandamentos de Deus? De acordo com o Êxodo capítulo 20, são 10 mandamentos. E quem escreveu estes mandamentos? De acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18, pode abrir a sua Bíblia aí também, Êxodo 31, 18, nós encontramos a seguinte afirmação: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja, toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, escreveu 6 mandamentos. Por que 4 em uma e 6 na outra? Porque os 10 mandamentos se resumem no amor. E os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do nosso amor para com o próximo. Por isso, eles foram divididos em 2 tábuas. E por esta razão também, Jesus Cristo mencionou no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, mencionou algo sobre esta divisão e que algumas pessoas interpretam erradamente. Veja na sua Bíblia o que diz São Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Veja Mateus 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebeu? Jesus sabia exatamente dessa divisão das 2 tábuas. 4 em uma e 6 na outra. Então, amor a Deus e amor ao próximo. Quais são as bênçãos da lei? Quais são as bênçãos que Deus nos dá
quando lemos, meditamos e obedecemos os mandamentos de Deus. Por favor, me acompanhe que eu vou te mostrar as bênçãos, as lindas bênçãos de Deus na vida daqueles que guardam a sua lei, que guardam os seus mandamentos. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para você é o seguinte: quem guarda os mandamentos está mostrando que ama a Deus e que ama ao próximo. E no livro de Salmos, no capítulo 19, encontramos algumas bênçãos sobre a lei. Primeira, a lei é perfeita e restaura a alma. Já imaginou que maravilha? A lei de Deus é perfeita, porque aquele que fez a lei é perfeito. E diz, e restaura a alma. Portanto, guardar os 10 mandamentos é um fator de restauração. Se você precisa de uma restauração na sua vida espiritual, ou na sua família, ou no seu lar, obedeça aos mandamentos de Deus, porque diz a palavra que a lei de Deus restaura a alma. Amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso. O que mais faz a lei de Deus? Ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Pessoas bem simples, pessoas que muitas vezes não têm uma formação acadêmica. Quando essas pessoas estudam a Bíblia e passam a obedecer os mandamentos de Deus, elas se tornam sábias. Porque a lei dá sabedoria aos simples, diz o Salmo 19. E mais, ela alegra o coração. Quem guarda a lei é uma pessoa feliz, porque a alegria da obediência, as bênçãos de Deus expulsam as trevas da alma e a tristeza do coração. A lei de Deus ilumina os olhos. O salmista Davi chegou a dizer, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu espero que hoje você esteja vendo as maravilhas da santa lei de Deus. E mais, diz o Salmo 19 que ela permanece para sempre e que ela é mais desejável que o ouro. E há uma grande recompensa para quem guarda os mandamentos. Olha que bênção maravilhosa. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus está na Bíblia de ponta a ponta. Ela é tão eterna quanto Deus. Porém, ela foi escrita por Deus no Monte Sinai e entregue a Moisés em 2 tábuas de pedra. Quando Moisés desceu da montanha com as tábuas na mão, ele viu as pessoas adorando um bezerro de ouro. O que ele fez? Ele pegou as 2 tábuas e quebrou. E aí, acabaram os 10 mandamentos? Não, claro que não. Deus escreveu de novo, pela segunda vez, os 10 mandamentos. E esta informação está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, de 1 a 5, quando Deus escreve pela segunda vez os 10 mandamentos. Olha, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, diz a Bíblia que a montanha, o Monte Sinai, fumegava e tremia, porque Deus, o Criador, desceu no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos. Você não acha que esta é uma lei fundamental e importante? Claro, porque se não fosse tão importante, Deus mesmo não teria escrito. Ele teria pedido para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para um outro profeta, e assim como aconteceu com a Bíblia. Mas a lei de Deus é super importante. E por isso ele mesmo escreveu. O problema é que há uma profecia impressionante falando do que aconteceria com a lei. Veja a lei no grande conflito. Me acompanhe nesse raciocínio da lei de Deus no grande conflito. Vamos lá. O grande conflito envolvendo os 10 mandamentos, envolvendo a santa lei de Deus. Está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 25, está aqui. Olha o que diz aqui, ó. Pegou já na sua Bíblia? Acompanhe comigo. Proferirá, corrigindo, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E agora atenção, e cuidará em mudar, veja, mudar os tempos e a lei. Puxa, o profeta Daniel está dizendo que alguém iria mexer na lei, iria mudar a lei de Deus. Será que Jesus é que fez isso? Porque diz aqui, ó, alguém vai mudar a lei. Você já ouviu falar por aí que Jesus aboliu a lei? Já ouviu alguém pregar por aí que quando Jesus morreu na cruz, a lei de Deus foi abolida? Será que o profeta Daniel está se referindo a Jesus Cristo? Quando ele diz, alguém vai mudar a lei, será que Daniel está se referindo a Jesus Cristo? Será que Jesus mudaria a lei de Deus?
Bom, para você entender bem isto, é preciso saber quais são os mandamentos de Deus. Quais são os 10 mandamentos? E agora, prepare o seu coração, porque esse é um momento inédito, um momento especial, pois vamos ler na Bíblia os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. É uma emoção para todos nós estudarmos sobre os 10 mandamentos. Então abra sua Bíblia em Êxodo 20. E o primeiro mandamento está no versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no versos 4, 5 e 6, que diz: não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo. O terceiro está no verso 7,